Tá. Bom, uma das primeiras perguntas seria como é a rotina de um advogado criminalista, né? A rotina do advogado criminalista não posso dizer, mas a do defensor criminalista, Sim. como eu falei aqui em plenário, é uma rotina muito pesada, extenuante, porque além de os casos serem complicados, a gente trabalha com alto volume de processos, né, com pouca estrutura, de apoio, né, e uma pauta sempre muito extensa, porque o TJ exige metas e metas e a gente tem que cumprir, né, então é uma rotina bem difícil, mas que é muito gratificante quando a gente consegue resultados justos. Pronto. Uma segunda pergunta seria quais são as dificuldades de ser advogado criminalista, que no caso defensora, né? A grande dificuldade, como eu falei, é o volume de trabalho, né? Infelizmente, a gente vive num país em que a maioria é pobre, que não tem acesso a advogado particular e, portanto, vem para a Defensoria Pública. E sendo esses que cometeram crimes, a gente pega a grande maioria dos processos, eu diria que 80%, 90% do acervo das varas é da Defensoria Pública, então a grande dificuldade é isso, essa, na verdade, é o volume de trabalho com pouco tempo para dar conta, mas a gente se esforça bastante para analisar o caso do começo ao fim e vir sempre para os plenários e para as audiências preparados, né, para saber exatamente o que o Ministério Público vai alegar e trazer as melhores teses possíveis para o réu. Certo. Nesse sentido, tem uma outra pergunta que é: o que mudou nos últimos anos na atuação, no caso da Defensoria, nesses casos criminalistas, né? Eu acho que o que mudou é que a lei vem endurecendo cada vez mais, né, para os assistidos. A gente tem mudanças legislativas como a lei de organizações criminosas, né, e isso vem dificultando a defesa. Realmente é muito mais difícil quando a gente, aqui no júri, né, pega um processo que além do homicídio a pessoa é acusada também de integrar a organização criminosa. É uma coisa difícil de tirar porque é uma coisa que acaba sendo subjetiva. A pessoa simplesmente mora num bairro que é de organização criminosa, já é acusada daquele tipo penal, então é uma das dificuldades, né? Mas as mudanças, elas vêm muito com a lei mesmo. Vai mudando a lei, a gente tem que estar sempre se atualizando, uma coisa que a gente, mesmo com anos de trabalho, tem que estar sempre estudando, jurisprudência, e sempre confiando que as nossas instituições, o STJ e o STF, vão trazer posicionamentos mais garantistas. Um dos grandes sonhos da Defensoria é que um defensor público ocupe uma das cadeiras no STJ, no STF, né, eventualmente, para que traga esse outro olhar para o direito. Pronto, tá acabando. Existe algum tipo de acusação de crime ou suspeito que se recuse a defender? Na Defensoria a gente não tem essa possibilidade, né? A gente procura sempre fazer a defesa justa de acordo com o devido processo legal, Constituição, Código Penal, Código de Processo Penal, mas acredito que o advogado particular, sim, pode recusar caso que ele não acredite. E para o defensor, ainda que a gente não acredite no caso, a gente não é obrigado a pedir absolvição. É importante que se deixe claro que a gente não ganha nenhum real a mais por absolvição, não. Nosso único compromisso é realmente lutar pelo devido processo legal. Sim. O que deve planejar ou organizar antes de iniciar uma audiência? Bom, a gente tem que ler o processo, né, do início ao fim de preferência. Muitas vezes não dá tempo de ouvir mídias, se com audiência fracionada não dá tempo de ouvir as mídias anteriores, mas a gente procura fazer pelo menos uma leitura dinâmica ali dos depoimentos colhidos em sede policial, né, e entender qual é a versão do réu. E o mais importante, atendê-lo antes de começar a audiência, né, para saber qual vai ser a versão dele, para a gente fazer as perguntas direcionadas de acordo com a versão dele. Pronto, a última, tá? Que tipo de orientação deve ser dada ao cliente, no caso aqui, né, antes da audiência? Deve dizer toda a verdade dos fatos? Sim, pelo menos o defensor público, eu e meus colegas, todos com quem eu convivo, compartilho, eles sempre orientam, fale a verdade. A gente não fala para o réu mentir, porque isso acaba prejudicando, ele acaba ali caindo na casca de banana lá na frente, né? Então, o melhor sempre falar a verdade, a gente vai buscar a melhor tese para ele, ainda que não seja de absolvição, porque se ele cometer um crime, que ele pague, mas que ele pague de forma justa, né? Pronto. Eram só essas perguntas, te agradeço. Obrigada. Em nome de todos, né? Obrigada, que honra! Que honra, gente. E muito obrigada por disponibilizar seu tempo. Sempre que quiserem, segundas e quartas e sextas alternadas, estou aqui no júri.